Olá, a partir de agora você acompanha mais uma sessão de leitura, o nosso programa semanal dedicado à literatura. E na sessão de hoje a gente vai conversar com o juiz de direito que já está aqui comigo, Hercy Alencar, que recentemente lançou um livro chamado Judicialização da Saúde, análise crítica sobre a decisão judicial no fornecimento de medicamentos de alto custo pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, né? Um prazer recebê-lo aqui no Sessão de Leitura, seja muito bem-vindo. Do que é que esse livro trata especificamente? O título é bem claro, né? Mas a gente só está falando sobre o quê? Oi, Daniela, tudo bem? Um olá aí também para todos os telespectadores aí da TV Câmara. Bem, Daniela, essa minha obra ela é fruto da minha dissertação do mestrado em Direito, né? Eu iniciei a escrita dessa dissertação ali pelo fim da pandemia, né? E continuei, terminei e concluí no final de 2021. E para lançar o livro eu fiz algumas adaptações e algumas atualizações do livro. O livro saiu do prelo agora em julho para agosto desse ano. O livro aborda basicamente essa questão controvertida e polêmica, né, do fornecimento de medicações de alto custo pelo Sistema Único de Saúde, né? E quais são esses impactos que isso se refere? Olha, o problema da judicialização da saúde, especificamente desse de fornecimento de medicamentos de alto custo, é algo que preocupa muito o Sistema Único de Saúde. Só para você ter ideia, tem tratamentos concedidos judicialmente a uma única pessoa, né, um dos medicamentos para uma única pessoa, um custo anual de 20 milhões de reais. Né? E a grande preocupação é a manutenção do custo disso. Imagine um município pequeno, por exemplo, vou dar um exemplo, Tarrafas. O município recebe uma demanda e é compelido pelo judiciário a pagar, custear uma medicação, custo de tratamento por ano é 20 milhões, que vai dar muito mais do que o orçamento todinho, inteiro daquele município para a saúde de todos os habitantes do município. Então é algo muito complexo e o que a gente analisou nesse estudo, primeiro uma proposta de solução para a situação, né, uma racionalização da coisa, mas também procurou ver a questão da eficácia dessas medicações, né? Existe aí uma premiação na França chamada Golden Pill, né, que é pílula de ouro, em que ela deixou de premiar, ela premia as medicações que têm uma alta eficácia, medicações novas, e aí ela deixou de premiar durante quase 10 anos, porque nenhuma medicação trazia um ganho efetivo terapêutico. Eram medicações que representavam uma eficácia de 2%, 3%, 4%. E aí vale a pena pagar 20 milhões de uma medicação para 3%, quando não vai ter resultado para o paciente, ou então quando existe uma mesma medicação, um substituto terapêutico, que possa resolver o problema do paciente, né? Esse é um dos critérios que o juiz, quando vai proferir a sua decisão, ele leva em conta? E que outros critérios a justiça leva em consideração para conceder ou não esse medicamento de alto custo? Veja bem, não existia um critério antes, né? A coisa era muito solta, né? Um dos objetivos da minha obra é buscar soluções, balizadores para o juiz, né? Dentro desses balizadores eu proponho o quê? Uma maior consulta ao NATJUS, que é um núcleo técnico que os juízes podem consultar, né, formado por médicos, né, entre outros profissionais de saúde, que emitem parecer sobre aquele caso concreto, né, uma espécie de um apoio técnico para o magistrado, criado pelo CNJ, basear a decisão na medicina baseada em evidência, verificar a eficácia daquela medicação, se não tem um substituto terapêutico, uma outra medicação que surta o mesmo efeito, né? Entre outros critérios. Por coincidência, o Supremo Tribunal Federal, no final de setembro, emitiu uma decisão no tema 6, né, criando diversos balizadores. Boa parte desses balizadores estão já previstos na minha obra, que nasceu agora em julho, né? Foi uma coincidência, mas, de uma certa forma, demonstra que a minha dissertação estava realmente caminhando para justamente o que o Supremo decidiu agora no dia 20, que é justamente verificar a capacidade financeira e econômica de quem está precisando da medicação, verificar se não existe um substituto, uma outra medicação que possa substituir aquela que está sendo pleiteada, verificar se aquela medicação tem uma eficácia alta que justifique pagar essa medicação. Eu ainda sou até mais ousado no livro. Eu sugiro em algumas situações fazer como uma política de AIDS na década de 90, a gente quebrar a patente de algumas medicações, né, porque existe aí um lobby muito grande para baratear, né? Para baratear a medicação, porque existe um lobby muito grande dos laboratórios farmacêuticos, né, da indústria farmacêutica.
Entendi. E quem quiser adquirir o livro, como é que faz para encontrar? Olha, bem fácil. Hoje na internet, né, se você for... o livro foi lançado pela editora Lumen Juris. Se você for no site da editora Lumen Juris, Lumen Juris, Juris, né, você bota lá no Google, vai abrir o site, está lá o livro. Ou, para quem usa a Amazon, é só colocar o nome do livro, ou o meu nome, Hercy, Hercy, Alencar. Já vai aparecer o livro, pelo que eu fui até verificar semana passada, em um dia o livro chega aqui em Fortaleza, porque a gente tem um CD de distribuição da Amazon aqui. E o que é que motivou o senhor a escrever sobre esse tema? Eu digo bem que se eu tivesse que fazer uma segunda graduação, seria medicina. Eu sou um apaixonado pela ciência médica, pela medicina, tenho o maior respeito e maior deferência pelos médicos, né, pela área de saúde. E como juiz, como magistrado, principalmente no interior, me deparei com muitos casos e muitas situações dessas, né? Situações que são verdadeiros dilemas na mão do juiz, né? E me sentia chamado a escrever isso para buscar soluções racionais, olhando tanto o lado do SUS como olhando também o lado do paciente, né? Não é simplesmente negar a medicação, é racionalizar, porque, como eu disse, existe aí o que é que está acontecendo hoje? Os laboratórios, eles estão preferindo abandonar as pesquisas para essas doenças de base como diabetes, hipertensão, né, aumento de colesterol e outras doenças que são artrose, essas doenças que são de base, que são mais corriqueiras na população, para inclinar as pesquisas para essas medicações de doenças raras, porque geram um lucro maior, né? E muitas vezes são medicações que não têm outro substituto e que têm preços assim estratosféricos. Para você ter ideia, tem uma medicação, por exemplo, Spinraza, a medicação custa uma dose de R$320 mil. São preços exorbitantes, né? Que a grande maioria das famílias não consegue. Não existe nenhum sistema de saúde no mundo que dê tudo a todos, nem na Inglaterra. Só para você ter exemplo, na Inglaterra houve a necessidade de uma medicação para o tratamento de hepatite C, há uns 15, 20 anos atrás, e era muito cara essa medicação, e houve uma incorporação progressiva dessa medicação. Todo ano eles aumentavam a quantidade de assistidos. Então, começou, por exemplo, com 1.000 pessoas sendo beneficiadas, no ano seguinte 1.500, e foi aumentando para que o sistema conseguisse absorver o valor do impacto orçamentário. Então, nenhum sistema, nem do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, aliás, os Estados Unidos não tem condições de dar tudo a todos, porque o lençol é curto. Novas drogas vão surgindo diariamente e não tem como a gente acompanhar financeiramente isso. No orçamento do SUS, do Sistema Único de Saúde, eles já botam uma verba destinada para esses medicamentos de alto custo e aí isso já extrapola ou não existe uma verba para isso? Não, existe um planejamento com gastos com medicações de alto custo que estão na lista do SUS. Né? O problema é que são demandadas medicações que não estão no rol do SUS. Então não tem previsão orçamentária para isso. Ele vai ter que tirar o dinheiro de algum canto. E muitas vezes tira de uma política de atenção básica, do posto de saúde. E aí pode faltar medicação, pode faltar, por exemplo, esse dinheiro. Imaginei R$20 milhões, quantos leitos de UTI poderiam ser criados? Né? Não é deixar o paciente desassistido. É tentar fornecer ao paciente a droga certa, a medicação correta, justa e que não quebre o sistema. E também não dá uma falsa esperança, né? Porque o laboratório vende uma esperança de cura, de melhora de vida, quando muitas vezes a eficácia não é comprovada para isso. Deixa eu dar só um exemplo aqui, que não é abordagem no meu livro, mas que é interessante falar, só para a gente poder terminar. Muitas vezes se entra com pedidos de UTI, né? Vaga de UTI. Quando aquele paciente não está preconizado vaga de UTI, mas sim para cuidados paliativos. Aquele paciente que, por exemplo, está com um CA, né? Uma neoplasia, já em último estágio, com metástases em todo o corpo, em todos os órgãos. O médico informa a família que é uma questão de horas, de dias, mas às vezes a família insiste, ou o médico pressionado pela família requisita uma vaga de UTI, quando ele não tem indicação de vaga de UTI. Ele deveria ir para onde? Cuidados paliativos, onde ele vai caminhar para um óbito, que é irreversível, com assistência médica, sem dor, sem sofrimento, digna, mais humana. E mais próximo da família. Então, quem é que tem a capacidade de dizer se o paciente deve ou não deve ir para a UTI? O regulador do sistema, que é o médico intensivista, e não o magistrado. É muito complicado, porque quando a gente, judiciário, se imiscui no mérito administrativo, né, na capacidade técnica do SUS, dos médicos, a gente acaba baldeando o sistema. Eu dou muito exemplo aqui para terminar. É um bolo.
Imagina assim um bolo, você começa a fazer um bolo, vem uma pessoa, joga mais 50 gramas de farinha, outro joga outro ingrediente, outro vem e bate. Você vai acabar, como dizem popularmente, unerando o bolo, né? O bolo vai ficar solado. E uma decisão judicial precisa ser cumprida, né? A gente tem que respeitar, e é uma questão de deferência, de respeito à questão técnica do sistema, que tem uma razão de ser. Tá ótimo, então. A gente conversou aqui com o juiz Hercy Alencar, que lançou o livro Judicialização da Saúde, análise crítica sobre a decisão judicial no fornecimento de medicamentos de alto custo pelo SUS. Um prazer recebê-lo aqui, seja sempre muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço, Daniela. Estou sempre à disposição, precisar é só chamar. O nosso Sessão de Leitura de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.